Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre uma outra metodologia, que é a aprendizagem baseada em projeto. Bom, e aí o que é essa aprendizagem baseada em projeto, né? Alguns livros classificam como uma metodologia de ensino, outros como uma estratégia de aprendizagem ou ainda estratégia de trabalho. Bom, mas a verdade é que ela pode ser uma metodologia, ela é classificada, né, como uma metodologia e que ajuda no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, porque eles lidam com questões interdisciplinares, essa metodologia promove a tomada de decisões e pode ser realizada de forma que os alunos trabalhem sozinhos e também em equipe, né? Então, assim, são trabalhadas diversas habilidades, mas, sobretudo, as habilidades do pensamento crítico. Ao longo aí da aula, a gente vai ver como é vital que o aluno ele desenvolva habilidades de criticidade, né? E aí também de criatividade, percepções sobre maneiras diferentes de se realizar uma tarefa, além da comunicação e do trabalho em equipe. E aí tudo isso que eu falei são consideradas as competências essenciais para o século XXI, tá? E aí os alunos, eles nessa metodologia são avaliados de acordo com o desenvolvimento dessas atividades, desses conhecimentos adquiridos e da entrega do projeto em si, né? Então, quando a gente fala de definição, existem diferentes definições que podem ser dadas para essa metodologia. E aí eu peguei essas duas que são das fontes que eu utilizei e que também me chamou a atenção, né? Então, Bender diz o seguinte, que essa é uma aprendizagem, aliás, que esse é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e então agindo cooperativamente em busca de soluções. E aí, ó, vou frisar isso aqui, porque essa informação vai ser mais importante para a gente daqui a pouco, né? Que consideram significativos. Já Moran, ele diz o seguinte, que a aprendizagem baseada em projeto é uma metodologia de aprendizagem em que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula. Ou seja, os dois estão dizendo o seguinte, ó, que as questões e os problemas são do mundo real, porque se ligam com sua vida fora da sala de aula, né? Então, é um conhecimento adquirido que se usa para resolver um problema real, um problema útil. E aí, o objetivo, né, e as atividades que são desenvolvidas na aprendizagem baseada em projeto, elas visam a autonomia do aluno, as habilidades em tecnologia, e aí por que em tecnologia? Porque essas são habilidades que são essenciais para o século XXI. Então, é muito importante que esses projetos agreguem habilidades em tecnologia para a resolução desses problemas, promovida, né, essas atividades pela criticidade e criatividade na resolução desses problemas, num trabalho que ele é cooperativo, né? Então, esses projetos, eles devem gerar reflexão, eles devem propiciar momentos de avaliação, tanto avaliação própria, né, que é o que chama autoavaliação, como avaliação do conjunto, discussão das atividades para melhoria das ideias. E é muito importante que a gente não confunda essa aprendizagem baseada em projeto com uma sequência didática, né? Na sequência didática não existe uma preocupação em gerar um produto, né? Que não necessariamente precisa ser um objeto concreto. Aqui sim, há geração de um produto.
né? E aí essa metodologia, ela já foi chamada, por exemplo, de aprendizagem baseada em problemas, que foi o que a gente viu na aula passada, de aprendizagem investigativa, aprendizagem autêntica, aprendizagem por descoberta. Mas com relação à aprendizagem baseada em problemas, que foi o que a gente viu, a principal diferença é isso aqui, ó. Aqui há necessidade da geração de um produto. E aí não necessariamente esse produto é um objeto concreto. Pode ser uma ideia, pode ser uma campanha, pode ser uma teoria para explicar algo, um método, uma música. Então, vai depender muito do objetivo que o professor vai estabelecer no desenvolvimento do projeto. Mas o essencial é que o aluno ele necessita aplicar o que ele está aprendendo. O conhecimento ele tem que ser aplicado. Não dá para pensar nesse conhecimento unilateral, né, sozinho. Que ele desenvolva habilidades e competências necessárias para a resolução desse problema, para gerar esse produto. E, sobretudo, o problema que gera o projeto, ele tem que ser autêntico, tem que ser do mundo real. Ou seja, não dá para pensar um problema fictício, tem que ser um problema real, que crie oportunidades para que o aluno aplique o que ele está aprendendo e assim ele desenvolva aí essas habilidades e competências. Então, veja que está tudo muito conectado. E aí o que a gente tem, né? O foco das atividades realizadas na aprendizagem baseada em projeto tem que ser em experiências autênticas, ou seja, experiências reais, né? Que o aluno não fique pensando que aquelas atividades não têm um sentido, não têm uma finalidade, mas que ela tenha de fato um significado para ele. Tanto é que muitas vezes esses projetos são vinculados ao que se chama de aprendizagem serviço, que em resumo que é utilizar o conhecimento para resolver o problema da comunidade local. Então, por exemplo, se na comunidade se fura um poço e esse poço tem uma água que está muito salobra, então o que a gente pode fazer? Que projeto a gente pode desenvolver para solucionar esse problema, né? E aí, por que tem que ser uma experiência autêntica? Porque ela tem que fomentar essa motivação. O aluno ele tem que se sentir chamado a resolver esse problema, ele tem que se sentir motivado. E se considera, né, como um grande motivador, um problema que lhe afete diretamente, que seja significativo para ele. Além disso, as atividades que são realizadas, né, durante projetos, elas devem estimular o trabalho cooperativo. E isso é fundamental. Existe hoje uma série de autores que falam que uma das principais habilidades ou competências que os adultos, né, do futuro mercado de trabalho, eles têm que saber, muito além de liderar, é trabalhar com outros, os seus pares, os seus colegas, com outras pessoas, porque existe uma premissa de que as pessoas estão se tornando muito introspectivas e pelo fato das tecnologias, não estão sabendo, estão perdendo aí o jeito de lidar com as pessoas. Então, o trabalho cooperativo é uma das competências fundamentais do século XXI. Além disso, as habilidades de comunicação, ou seja, mais uma vez a influência aí do meio tecnológico, né? Com tantas hashtags, com tantos acrônimos, com tantos emojis utilizados para se comunicar e dando margem, né, a diferentes tipos de percepções. Então, é muito importante que a comunicação ela seja assertiva, que ela de fato esclareça aquilo que se quer dizer. Além disso, outra característica fundamental das atividades na aprendizagem baseada em projeto é que elas devem permitir mais de uma solução, ou seja, você
estabelece esse projeto de forma que sejam possíveis diferentes formas de resolução, para que dê margem para o desenvolvimento dessas habilidades, da criatividade dos alunos. Então, e aí a gente já nota que tem que ser um projeto muito bem planejado, muito bem elaborado. E muito cuidado. Nem todo projeto que a gente realiza na sala, ele pode ser considerado aprendizagem baseada em projeto. E não é o tempo de duração que vai dizer isso, mas, que foi o que eu destaquei quando a gente falou, uma das definições é que ele precisa ser pessoalmente significativo. Ele tem que ter uma relação pessoal para ser um motivador para o estudante. Então, na BPR, que eu coloquei aqui esse Rzinho, para a gente não confundir com a aprendizagem baseada em problema, que é a BP. Então, aqui você também tem um problema para ser resolvido, mas esse problema ele tem que ser significativo, ele tem que trazer uma experiência autêntica. E aí, quais são os atributos, né, dessa aprendizagem baseada em projeto? Então, é necessário que se reconheça o impulso que os alunos têm para aprender, que é intrínseco deles. Então, eles devem estimular esse impulso, né, dos alunos. Também deve envolver os nossos alunos nos conceitos e princípios gerais, centrais de uma disciplina, ou seja, né, então, se você está trabalhando com determinação de acidez e basicidade, quais são os conceitos que os alunos devem adquirir para poder compreender esse tema, né? Também deve trazer questões provocativas. Mais uma vez, essas questões provocativas significam que não são questões simples, são questões que são mais elaboradas, que têm um grau maior de complexidade, mas que têm um significado para o aluno. E aí devem requerer a utilização de ferramentas diferentes, habilidades essenciais, incluindo a tecnologia, a gente não pode deixar de fora, principalmente agora, né, na sociedade tecnológica que a gente vive. Então, essas habilidades tecnológicas, elas são essenciais para a aprendizagem, para a autogestão e a própria gestão, né? Ou seja, o funcionamento do projeto, a organização desse projeto. Além disso, deve especificar produtos que resolvam problemas, e aí não necessariamente vai ser o mesmo produto que está ali na metade do projeto, é o produto final. Não, pode ter múltiplos produtos e que eles podem ser feitos e refeitos, ou seja, aí uma avaliação desses produtos para saber se de fato eles vão atender ao objetivo. Além disso, utilizar avaliações baseadas em desempenho, né? Como avaliar? A gente tem tantos atributos, tantos objetivos, como que vai avaliar, né? Então, o desempenho é essencial de ser avaliado aqui. E também deve estimular alguma forma de cooperação. Como já foi dito, essa aprendizagem baseada em projeto, ela trabalha habilidades de cooperação, do trabalho cooperativo. Bom, quando a gente vai estudar sobre a teoria, quando vai ver exemplos de autores que utilizaram esse tipo de metodologia, alguns termos são muito comuns, né? E aí eu trouxe 4 deles que são bem comuns nesses trabalhos que a gente observa, né? Então, o primeiro deles é âncora. E aí, o que querem dizer, né, com essa âncora? Ela é a base para que depois venha a pergunta, né? Ou seja, fundamenta o ensino num cenário do mundo real. E aí, o que pode ser a âncora? Um artigo de revista, um artigo de jornal, um vídeo, uma situação de problema real, uma apresentação multimídia, ou seja, né? É aquele iniciozinho para você lançar o problema que deverá ser resolvido. Outro termo comum são os artefatos.
E aí, o que são esses artefatos? São itens que são criados ao longo da execução do projeto. Ou seja, né, é aquilo ali que vai sendo criado e que vai representar uma solução ou a possível solução, mas ele é usado mesmo para enfatizar que nem todos os projetos eles resultam, ou seja, tem como um produto, né, um relato escrito ou uma apresentação, né? O que pode ser um artefato, né? Pode ser um vídeo, um podcast, um portfólio, um blog, uma sequência de publicações informativas, seja no Instagram ou até mesmo no TikTok. Pode ser um poema, ou seja, qualquer produto que ilustre o conteúdo, que traga o conteúdo, né? O terceiro termo comum, e aí esse é realmente muito comum, é o chamado brainstorm ou chuva de ideias. A chuva de ideias é o momento de produção máxima das ideias para resolver a tarefa. Geralmente esse momento ele representa um momento, né? E geralmente esse momento é após o lançamento da questão problema ou da questão motriz, que o nome já está aí embaixo, né? Que é a questão principal, que é a tarefa ou a meta, né? Que deve ser alcançada no projeto. Então, o brainstorm é quando você lança a pergunta, você já dividiu as equipes, você lança a pergunta e os alunos começam a soltar suas hipóteses iniciais para resolver o problema. Então, não necessariamente essa é uma única ideia, né? Na verdade, se deseja que várias ideias, o máximo possível, para que elas sejam amadurecidas ao longo do processo. E elas só vão ser amadurecidas como? Com as outras etapas. E por fim, a questão motriz, que como eu já adiantei, é a questão principal, a tarefa, né? Que deverá ser realizada, o problema que deverá ser resolvido. E aí, isso tem que ser muito claro, né? Tem que estar muito bem definido para não gerar confusão na cabeça dos alunos. Tem que ser motivadora, ou seja, né? Ela tem que ser significativa para dar uma experiência autêntica. Então, por exemplo, nos cursos de licenciatura em Química, o ideal é que a questão motriz envolva aí como resolver problemas de sala de aula, de abordagem de determinados conteúdos. Então, tem que ser uma experiência de fato significativa. Bom, e aí, quais são as tarefas que fazem parte, né, dessa aprendizagem baseada em projeto? Então, aqui eu coloquei uma sequenciazinha de tarefas para a gente meio que se orientar no desenvolvimento, né? Então, inicialmente a gente tem a âncora, né? Que é aquela parte inicial para dar a introdução do problema, da questão motriz, que é a mesma situação-problema, né? Que é de fato definir o que deve ser resolvido, qual é o problema. Após o estabelecimento da situação-problema, a gente vem com o brainstorm, a chuva de ideias, né? Nesse momento, os alunos vão dar suas ideias para resolver a questão que foi lançada. A partir dessas ideias, e aí é muito importante que todas as ideias sejam consideradas, não se descarta nenhuma, porque se elabora uma lista dessas ideias e depois, a partir dessas listas, o que se faz? Estabelece os tópicos para coleta de informações que tenham base essas ideias. Então, que tipo de informação é necessária, que aquela ideia que eu lancei, ela precisa de fato para se fundamentar e para me ajudar a resolver o problema. E aí, em seguida, as equipes dividem, né, as tarefas. Geralmente se tem um líder, ou às vezes até dois, né? Então, os alunos mesmos dividem, né, quem vai fazer o quê, né? Como que eles vão planejar para resolver isso. Após essa divisão de tarefas, vem a etapa de pesquisa, que é essencial. Quais são
as informações que eles vão buscar para fundamentar suas ideias para resolver aquele problema. Onde que eles vão pesquisar essas informações? E é extremamente importante essa etapa, porque na era das falsas informações que a gente tem hoje, né? Então, tem a informação real, saber procurar boas fontes confiáveis. A partir dessas informações, todos esses dados eles precisam ser sintetizados, né? Nem tudo aquilo que a gente pesquisa vai ser necessário para resolver aquele problema. Então, pode ser que tenha informações sobrando ou que não sejam necessárias, né? Outro ponto que a gente tem são as decisões cooperativas. É muito importante que todas as decisões sejam tomadas conjuntamente. Então, os alunos expõem as suas ideias e o conjunto decide o que fazer, como fazer, né? Nessas decisões cooperativas, sempre se analisa o produto que está sendo desenvolvido, né? E aí, que informações adicionais serão necessárias? Será que todas as informações que foram coletadas inicialmente foram suficientes? Será que necessita mais alguma informação? Geralmente sim, tá? Com isso, a gente tem o desenvolvimento do produto, que à medida que vai sendo desenvolvido, vão sendo feitos ajustes, né? Geralmente você não consegue desenvolver o produto já de cara para resolver aquele problema. Então, vai fazendo, vai testando, vai verificando se realmente é aquilo, se não precisa fazer mudanças. E aí vai fazendo os ajustes, eles vão fazendo os ajustes até chegar no produto final.